ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a presença do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a todos vocês a saudação. Agradecendo a audiência de todos, né? Nós temos notícias de que o nosso programa está sendo bem cotado na grade da Rádio Rio de Janeiro, e isso só nos faz mais felizes. Que Deus abençoe a todos. Pois é, meus amigos, estamos convidando a todos para a nossa atividade de sábado no Instituto Cultura Espírita, ali na Rua dos Inválidos 182, no centro do Rio de Janeiro, no prédio do CERJ, né, do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. No sábado nós já começamos às 9 horas da manhã. Terminamos o sábado passado com esse reinício do nosso segundo semestre, com um trabalho maravilhoso da nossa querida amiga e irmã Valdelice Salum, aquela pintora magnífica, e o ICEB encheu de gente, né? E as pessoas ficaram muito felizes ao ver não só aquela demonstração mediúnica maravilhosa, mas também a criatura evangelizada, que é a nossa irmã, a sua fala generosa, amiga, voltada para os mais necessitados, o trabalho do bem que ela faz. Isso tudo é muito, muito bom para nós, ficamos muito felizes. Mas agora nós retomamos o nosso trabalho regular, às 9 horas da manhã, no sábado já agora, das 9 ao meio-dia, com o nosso querido amigo, irmão Silvio Cruz de Portugal, apresentando Mediunidade, Doutrina Espírita. São 2 turmas, em que ele passa fundamentos doutrinários para que as pessoas possam acompanhar os cursos que são dados assim com maior profundidade e exigem um conhecimento básico da doutrina na parte da tarde. Também temos um trabalho com o Esperanto, nosso querido Samiliano Altamiro Rocha, querido companheiro. Ele tem 2 turmas, um Esperanto Básico 1, que é a iniciação, Esperanto Básico 2, que é o Esperanto Médio, para quem já fez o fundamental, né? É das 12 às 13h30. Também nós temos, neste segundo sábado, o nosso querido Luiz Eduardo Brandão, que é um físico, professor da universidade, né? Ele é um doutor em física quântica, e ele está apresentando para nós um trabalho nos domínios da mediunidade. Essa obra de André Luiz, uma obra difícil, né, complicada, e que ele explica não só com a sua visão de físico, né, de cientista, mas também como um espírita militante mesmo. Quer dizer, ele vai para a rua fazer campanha do quilo, ajudar os necessitados, trabalha na casa espírita. Quer dizer, não é um teórico, né? É como o espiritismo, é isso mesmo, a filosofia prática. E ele dá o exemplo disso. Vale a pena ver um profundo conhecedor, né? Luiz Eduardo Brandão, nos domínios da mediunidade, das 13h30 às 14h45. E às 15 horas estará lá o nosso diretor, Jorge Cerqueira, querido companheiro, que apresenta aulas maravilhosas. E nesse semestre ele está com a cadeira de Filosofia Espírita. Vai falar sobre um novo processo educativo. E dentro desse novo processo, o tema é Conhece-te a ti mesmo. Na verdade, você, para educar, tem que se conhecer, né? Então, Jorge Cerqueira, que é também diretor do ICEB e é o presidente do Lar Fabiano de Cristo, né? Receberemos nosso querido companheiro com as suas aulas magistrais, com o domínio que ele tem excelente da maneira de apresentar, né? Enfim, um estudioso, um pesquisador, também é um professor, um engenheiro e, sobretudo, é um homem que vive a doutrina espírita no seu dia a dia. Na verdade, é assim que serve para trabalhar no Instituto, né? Tem que ter conhecimento, cultura, mas tem que viver a doutrina, senão realmente não serve. Então estão todos convidados para assistirem essa nossa atividade. Começa às 3 horas, vai até às 4h15 da tarde,
Cerqueira, aí tem uns 15 minutos de intervalo para a cantina, etc. E depois as pessoas voltam a fazer as perguntas, questionamentos, acrescentar, comentar, e vale a pena assistir. Então lá estaremos lá com o nosso Instituto, Rua dos Inválidos 182, Centro, Prédio SERJ. As pessoas podem acessar a nossa página, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com, e culturaespírita@oi.com, e os sites www.portaliseb.org.br, e dentro dele o www.tviseb.com, onde as aulas todas do Instituto estarão lá sendo projetadas para o Brasil e para o mundo, graças à nossa internet. Também podemos acessar os telefones 2224-1060, 2224-0736, para qualquer dúvida, qualquer nova informação. A Saruí sempre nos traz aqui uma figura de escola do movimento espírita, né, para nós rendermos a nossa homenagem. Hoje temos aí um gaúcho, né? Gaúchão. Vamos lá, por favor. Nós estamos falando de Francisco Thyssen. Né? Francisco Thyssen é um nome que ficou marcado no movimento espírita, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil todo. Né? Ele era gaúcho, mas ele desenvolveu todo o seu trabalho doutrinário, a força, né, do trabalho dele na doutrina espírita foi a partir do Rio de Janeiro. Isso. A projeção nacional do Francisco Thyssen é que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Muito importante. E como tal, ele então teve uma ação nacional muito grande, né? Ele tinha correspondência, relacionamento com todas as entidades federativas nos estados, né? E ele então desenvolveu um trabalho também foi muito importante, porque ele saneou as finanças da FEB, né? Não só as finanças, mas administrativamente. O processo administrativo. Ele tem uma grande contribuição também. Ele foi um defensor, e ele aplicou recursos mesmo no departamento editorial da Federação Espírita. Isso. Mas ele, junto com os Zeus Vantuil, os dois foram para a França. E ficaram lá, parece que 2-3 meses ou mais, pesquisando sobre Allan Kardec, e escreveram, hoje em dia, todo magistral, referências, a edição são normalmente em 2 volumes. Isso. Sobre a biografia, a vida de Allan Kardec. Uma coisa muito... um marco. Ímpar. Então, isso foi obra do Thyssen, né? Ele desencarnou aqui no Rio de Janeiro no dia 6 de agosto de 1990. Então você vê, agora nós estamos no dia 9 de agosto. Então foi escolhido exatamente para uma homenagem para ele. 52 anos. 52 anos que ele desencarnou. E, não, 52 não, foi em 1990. 32. 32 anos. No 22. 22. Hoje nós estamos bons de conta aqui. Não, mas é um pouco da emoção de falar de um trabalhador desse. Eu estou lembrando do trabalho extraordinário que ele fez na construção da sede de Brasília. Isso. Da FEB. É linda aquela FEB, né? É linda. E ele tem um papel fundamental na construção daquilo. Ele tinha uma preocupação muito grande também com a evangelização infanto-juvenil. E a meta dele era cada vez mais aperfeiçoar essa vertente através da estruturação do departamento editorial, né? Ele era muito meticuloso, né? Ele falava tudo que ele pensava sobre a FEB, ele anotava. Isso. E ele então deixou um legado muito grande. Muita gente pôde seguir o trabalho dele nesse mistério. É verdade. Então esse é um registro que nós... seria interessante, né, de ser feito, de ser considerado. Então, um detalhe, ele é pai também de um dos brilhantes instrutores que o ICEB tem, o Sérgio Thyssen, médico. Isso. E então ele é o registro sobre ele faz parte dessa plede de continuadores do movimento espírita, né? Pedimos a Jesus que o abençoe, e os mentores do Brasil, né, que o amparem sempre, porque, por certo, ele tem um papel fundamental desempenhando na evolução do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos então ao nosso intervalo, quando logo depois vocês vão ter a nossa querida Natasha McKenna, e depois nós retornaremos para continuar nossa conversa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história e você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. A bandeira de amor. Há mais de 2000 anos, o meigo Rabboni veio ao planeta Terra para ensinar às criaturas a fórmula para a conquista de tão almejada felicidade. A lição está contida no mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Com os espíritos, fomos novamente exortados: amai-vos e instruí-vos. É essencial ao homem que aprenda a amar seus semelhantes incondicionalmente, atemporalmente, despido de quaisquer preconceitos e desvios. Toda criatura deve ser respeitada. Uma flor, um objeto, um inseto, um animal, uma criança, um ancião, um jovem e toda forma de vida manifestada fisicamente ou espiritualmente. Também deve-se ter um respeito aos irmãos que adotam outras religiões, bem como àqueles que declaram total descrença. O Espiritismo não é separatista, exclusivista. Sua tarefa é, acima de tudo, levar a bandeira do amor e da paz, resumidos na prática da caridade cristã, a todas as criaturas, na certeza de assim colaborar na difusão da mensagem de Jesus. Jesus nos ensinou a orar, nos ensinou a amar com o Espírito da verdade, nos fez discípulos e, portanto, semeadores do jardim de esperanças. O que sabemos de bom e de bem são o adubo que devem ser postos no solo sagrado dos nossos corações, com a finalidade de fazermos de alguma forma a nossa parte, trabalhadores da seara do Cristo. Querido amigo ouvinte, você pode acompanhar a nossa programação e os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou através do nosso portal ICEB, www.portaliseb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando uma excelente semana a todos vocês, com muita luz, com muita paz e muita música aos seus corações. E na sequência, fiquemos na companhia sonora do programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB.
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Olá, meus amigos, meus irmãos, que estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, contando, como sempre, com o apoio do nosso companheiro Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som. Lembrando que no próximo sábado estará presente no ICEB o nosso querido Jorge Cerqueira, que é um magistral apresentador dos conhecimentos da doutrina espírita, falando sobre Conhece-te a ti mesmo, da filosofia espírita, né? É imperdível, às 3 horas da tarde, o companheiro estará lá, embora desde amanhã nós estejamos trabalhando, oferecendo ao movimento espírita as atividades de estudo e pesquisa do nosso Instituto de Cultura Espírita. Neste bloco, nós vamos responder as perguntas dos ouvintes que nos chegam pela internet, por telefone, né? De várias maneiras. Os nossos irmãos, hoje uma irmã nossa de Queimados, aqui no estado do Rio, né? É a Terezinha de Jesus Nascimento. Diz ela assim: eu já vi espíritas falando mal do pessoal do candomblé. Eu não acho isso certo, mas me disseram que fazem isso para separar uma coisa da outra. O que vocês acham? Sabe, o que você acha disso aí? Olha, Terezinha, nós concordamos com você. Realmente não é certo se criticar qualquer orientação religiosa que uma pessoa tenha, principalmente se um espírita estiver fazendo isso. Claro. Quando isso acontece, é porque a pessoa não entendeu ainda o que é ser espírita e o que é o espiritismo. Nós, Terezinha, nos pautamos pelo amor, pela tolerância, pela generosidade e pelo respeito ao nosso próximo. O espiritista que for intolerante para com seu irmão de outra religião, ele não conhece a sua própria história religiosa. Ele não sabe, não leu o quanto os espíritas foram perseguidos, humilhados, prejudicados, segregados, tudo pelo simples fato de pensarem diferente dos credos dominantes de uma forma mais discreta e encoberta. E ainda de uma forma ainda discreta e encoberta, nós somos ainda condenados e perseguidos em muitos lugares. Então, você veja bem, eu, por exemplo, quando eu era menino, na escola, naquele tempo falava-se grupo escolar, né? Tinham alguns pais que chegavam para os professores e diziam que não queria que os filhos deles brincassem comigo por eu ser espírita, de uma família espírita. Então, felizmente, eu tive uma família muito bem estruturada, meu pai explicava essas coisas todas para mim e eu nunca tive maiores traumas por causa disso. Mas isso aí foi um exemplo muito leve, muito tênue do quanto os espíritas na época de Bezerra de Menezes, né? A gente vê a história de Eurípides Massanufo lá em Minas, passando por dificuldades enormes por causa do seu credo religioso. Nós encontramos isso por aí tudo. Nós vamos encontrar fora disso, ainda na Europa, né? O Alto da Fé de Barcelona, que é o ícone da perseguição às estruturas espíritas. Então, a perseguição ao espiritismo, de uma certa forma, reproduziu a perseguição aos cristãos na época dos primórdios do cristianismo, né? Então, como você diz aí, os espíritas falando mal do pessoal do candomblé, é porque esses espíritas não conhecem a sua história e não sabem que quando se fala mal, está se julgando, e quando se julga, comete-se o grande erro de estar tirando a pedra, por pensar que não tem erro. O sol, Terezinha, brilha para todos. Não pergunte a religião daquele que recebe seu calor.
Você repara bem, ele não pergunta, ele está iluminando. O calor do sol vai para todos, né? O sol é uma dádiva divina para expressar o amor do Pai por todos os seus filhos. Ninguém pode, Terezinha, em sã consciência, atacar uma religião com o objetivo de separar as coisas. Isso não é fraterno, pois as coisas sempre se separam por si só. É uma questão de fé, de sintonia, de tempo, e não de um mal querer. Eu me lembro que Einstein dizia isso, que todas as religiões são como se fossem assim, ramos de uma mesma árvore, cujas raízes estão assentadas no coração de Deus, nosso Pai. Então cada um encontra o galho que acha conveniente. A sintonia, né? Então a pessoa está feliz ali, ótimo. Né? Candomblé tem tantas coisas lindas, interessantes, belíssimas, vale a pena, né? É muito respeitável. Então todas são respeitáveis, todas são caminhos, e são caminhos válidos, que têm levado muita gente à alegria, à felicidade, à evolução. Né? Então todas as religiões fazem isso. Então por que nós, inclusive espíritas, né, que sabemos que não somos os donos da verdade, né, nós sabemos que são caminhos. Então vamos respeitar, ajudar as pessoas, compreender, viver juntos, né, com eles, encontrar juntos assim sempre as melhores soluções para uma vida melhor para todos, não é verdade? Mas a nossa Terezinha continua perguntando: é verdade que os maus pensamentos podem atingir um inimigo? Eita, né? Vamos lá. Terezinha, os maus pensamentos podem atingir um inimigo, mas também podem voltar para aquele que mal pensou. O desejo de ferir o próximo sempre traz consequências para quem o desejou, porque nada fica impune diante de Deus. Portanto, Terezinha, o melhor que podemos fazer é desejar sempre o bem para os nossos semelhantes, porque assim não haverá dúvida quanto ao que receberemos de volta. É verdade. Não acredito nessas coisas de desejar o mal, de fazer isso. Isso é bem verdade que rituais para o mal eles podem ser discutíveis, mas que o desejo do mal, isso pode sim afetar as pessoas, porque o pensamento é uma força, é uma energia muito grande, e ele ser aplicado para o bem e ser aplicado para o mal. Então ele pode, sim, principalmente se o outro lá estiver receptivo para isso, né? Jesus ensinou o contrário, né? Amai os vossos inimigos. Né? Amai os inimigos. Né? Perdoai, né? E aí, nessa assertiva, que é exatamente a lei áurea do cristianismo, né? É que nós devemos nos basear. Tem que lembrar também que pensamento é como onda, né? Pensamentos bons são ondas curtas que vão longe e ajudam a quem recebe e, sobretudo, a quem emite. Pensamentos maus são ondas muito longas que não vão longe, ficam certamente à nossa volta e vão nos prejudicar. Então é de elementar inteligência não ter maus pensamentos, não ter inimigos e não procurar atingir nada nem a ninguém em momento algum, não é verdade? Isso mesmo. Essa é a visão do espírita, né? Procurando sempre vigilância, né? Vigiar os pensamentos, controlar as emoções e se transformar numa pessoa que durante todo o tempo procura amar, perdoar, compreender e tolerar. Tá bom? É verdade. Então essas são as nossas respostas para a nossa querida irmã Terezinha de Jesus, pedindo a Jesus que ampare, oriente a ela e a todos nós. Vamos ao nosso intervalo e retornaremos depois do nosso querido Geraldo. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Meus amigos, selecionamos para hoje uma mensagem de alerta. Seu título: A Vida Sem Pressa. E assim se expressa o autor.
Você já parou para olhar crianças brincando num parque ou para ouvir o som da chuva quando chega ao chão? Apreciar um jardim florido, sentir o aroma das rosas, ouvir o canto de um pássaro? Você sabe dar valor a uma noite enluarada? Gosta de olhar as estrelas? Já parou para ver o voo errante de uma borboleta? Já ficou simplesmente observando o sol sumir dentro da escuridão da noite? Não? Não tem tempo? Então esta mensagem é muito oportuna. Você corre apressado o tempo todo? Melhor ir mais devagar. Não corra tanto. Vá mais lentamente pela vida. Ela não é tão curta quanto nos fazem acreditar. Vá mais devagar. Flutue no ar. Quando você pergunta a alguém como vai, se interessa por escutar a resposta? Quando acaba o dia, você se deita pensando em 1000 coisas para o dia seguinte? Relaxe. Não fique ansioso ao deitar-se. Procure pensar em coisas agradáveis. Equilibre todo o seu ser. Durma em paz. Você já disse a uma criança: estou com pressa, vamos deixar para depois. E apesar da pressa, teve tempo para perceber a sua inocente tristeza, a sua frustração? Você já deixou de conservar uma amizade antiga por nunca encontrar tempo para rever o amigo, vindo a saber mais tarde que esse amigo partiu deste mundo sem o seu adeus? Uma amizade perdida no tempo, porque na sua pressa não lembrou de dar-lhe um simples olá? Aprenda a dar prioridade às coisas verdadeiramente importantes na vida. Valorize cada momento. Vá mais devagar. Quando você corre para chegar a algum lugar, perde metade da alegria que o leva a querer chegar lá. Quando você se preocupa e passa o dia todo às pressas, nem chega a perceber as coisas belas que vêm até você. Não aprecia o lado colorido dos seus dias. Não vive verdadeiramente, apenas passa pela vida. Deseja que cada dia acabe logo para resolver os problemas do dia seguinte, e a noite chega sem que perceba o dia que passou. E você tinha esperado tanto por esse dia. É como ganhar um presente e jogá-lo fora sem ao menos desembrulhá-lo. A vida não é uma pista de corrida. Cuide-se e vá mais devagar. Sinta cada instante, dance calmamente a música da alma e sinta a força da sua canção. Dance, dance, mas dance devagar. Calma. Deslize pelos salões da vida. A música vai continuar, com ou sem você. A melhor coisa que sabemos a respeito do futuro é que ele virá, com toda certeza, mas virá um dia de cada vez. Meus amigos, aqui nos despedimos, formulando votos de muita paz ao longo de toda a semana. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita,
do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembrando que no próximo sábado estará aí o nosso querido companheiro Jorge Cerqueira, com a sua palestra magnífica, Conhece-te a Ti Mesmo, dentro da cadeira Filosofia Espírita. Começa às 3 horas da tarde, das 3 às 4h15 é a exposição dele, temos 15 minutos de intervalo, cantina, etc. E depois retornamos para perguntas, acréscimos, debates, discussões, porque é muito esse o modelo que nos vem desde Diolinda Amorim e que nós respeitamos integralmente na formulação das atividades do nosso Instituto de Cultura Espírita. A atividade começa pela manhã, com mediunidade, doutrina espírita, esperanto básico, avança pela parte da tarde com obra de André Luiz, estudos mais avançados, e às 3 horas está lá o nosso querido diretor, Jorge Cerqueira, apresentando Conhece a Ti Mesmo, e todos estão convidados, temos muito prazer em receber cada um no nosso instituto, lembrando que pelo www.tviceb.com esta palestra, este programa, né? E, enfim, tudo que acontece no Instituto está registrado lá, fica à disposição dos internautas do Brasil e do mundo, graças à nossa internet. Vamos então agora, nesse último bloco, estudar o nosso pensamento do querido Emmanuel em Palavras de Vida Eterna, um livro publicado com a mediunidade do nosso querido Chico Xavier, pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, né? Hoje o Assaruí separou aqui o texto chamado Vigiando, né? É uma página em que o nosso Emmanuel analisa o que Paulo falou na sua Epístola aos Filipenses em 4:8, que diz assim: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Disse Paulo, né? Então virtude e louvor. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento, né? A palavra virtude, ela tem essa raiz vir, né? Que deu viril. É uma coisa forte, né? É uma coisa resistente, uma coisa que não se dobra. Então, virtude. Se há virtude, né? Nós temos que nos ocupar dela. E se existe esse louvor do bem, nós temos que nos voltar para ele. Por isso ele começa o seu texto dizendo assim: trabalhemos vigiando. Parece uma coisa simples, trabalhar vigiando. Tudo que a gente fizer, vamos tomar cuidado. Cuidado com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa palavra, com os nossos pensamentos. Né? Trabalhar vigiando. Até porque trabalho na leitura espírita está dentro de uma lei moral. A gente não trabalha só para ganhar o pão de cada dia, para depois de 30, 40 anos de trabalho se aposentar. Não, a gente trabalha para ajudar a construir um mundo melhor. Então a gente trabalha com a mão, com a nossa habilidade, trabalha com os pés, com a nossa habilidade, né? Trabalha com a cabeça, com a nossa competência, trabalha falando, né? Com a nossa, enfim. Mas, sobretudo, tudo que a gente está fazendo está ligado à construção de uma vida melhor. Né? E esse vigiando que ele está falando aí está bem linkado com o texto de Paulo Filipenses, quando ele diz: se há virtude e louvor, né? Que isso ocupe o pensamento. Então é virtude e louvor. É a vigilância. Exatamente. Então não é entrar na linha, né, da destruição, da maldade, da malícia. É virtude e louvor. Então continuou o nosso Emmanuel: aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Porque, na verdade, pensar é viver, né? E o pensamento é um vetor, né? É uma força, uma energia. O próprio René Descartes dizia: je pense, donc je suis. É isso aí. Eu penso, logo existo. Por eu existo porque penso, né? Então, pensar é viver, né? Então tem que tomar cuidado com o nosso pensamento. Por isso, aquilo que ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Né? Retiremos, diz ele, dessa forma o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Então, tomar cuidado, né? Com essas coisas que desagregam, que dilaceram, né? Que destroem. Né? Nós temos que estar nessa linha. Nós temos que nos vincular àquilo que agrega, àquilo que constrói, aquilo que edifica, né? Aquilo que faz crescer. É edificar o reino de Deus em nós. E o reino de Deus
É o quê? Beleza, bondade, otimismo, confiança, generosidade, equilíbrio, justiça. É isso que nós temos que buscar. Não é? É procurar uma vida. Isso quer dizer que você vai viver uma vida triste, escondido, vivendo lá pelos cantos. Nada disso. É no dia a dia, né? Você tem que testemunhar que o reino de Deus está voltando a ser uma realidade, né? Construída por você e para você. Ô César, um dia alguém falou para Albert Schweitzer, porque ele se internou lá no centro da África e lá ficou como missionário numa missão lá. África Equatorial. Inclusive ele foi estudar medicina, porque ele era um pastor protestante. Né? Ele foi estudar medicina para poder ajudar melhor lá o pessoal. Ele era um pianista. Exato. De então, escola. Um dia lá numa conferência que ele estava fazendo na Europa, onde ele ia para arrecadar fundos, alguém perguntou para ele: mas por que o senhor foi parar lá? O senhor deveria aproveitar a vida. Aí ele, ironicamente, virou para a pessoa que disse isso para ele e disse: mas quem é que disse para você que eu não estou aproveitando a minha vida? E muito bem, né? Entendeu? E muito bem. Então a questão era essa. Quando diz aqui, em verdade, a substância que nos construirá a própria vida, a vida é o que nós fazemos dela. Não tem dúvida. E continua aqui o nosso Emmanuel. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. E é isso mesmo, né? É o que a gente encontra todos os dias nessa nossa vida, andando para lá e para cá, no mundo, no mercado de trabalho, né? Nas relações. Lê o jornal que a gente vê isso, né? Por toda parte, na política, na economia, nas finanças, na administração, nos registros de toda a ordem, né? E, infelizmente, é névoa, né? Enevoando as coisas, né? É lodo. Infelizmente, o nosso mundo de provas e expiações é muito marcado por isso, né? Lamentavelmente. E ele acrescenta: é a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. Está dentro da nossa casa, né? Grandes confusões. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. Então, pessoas que de repente se tornam inimigas da gente de graça, né? Tem motivo. Agora, César, seria muito importante que os nossos amigos ouvintes, eles pegassem esse gancho do texto de Emmanuel aqui, e a injúria nascida na palavra, pensem muito no potencial perigoso, deletério, destruidor que existe no conceito da injúria. Maria Dolores fala da palavra, né, que mal utilizada pode ser uma martelada na alma. A injúria é uma coisa terrível. É verdade. Então, é a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. Né? É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Muito bonito isso. Né? Quer dizer, essa coisa da crítica, né? Essa coisa do julgamento, como se fossem coisas definitivas. Nós estamos transitando, né? Estamos crescendo na direção do bem. Então, isso que nós não queremos para nós não podemos fazer para os outros, né? Por isso tem que vigiar, trabalhar vigiando. Né? Então, continua o nosso benfeitor. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Que de fato isso vai criando um clima mental à nossa volta, às vezes desesperador, né? E é essa teia que vai te mobilizar. Você acaba envolvido nisso aí. Nós temos que ficar acima disso. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando bem e procurando realizá-lo com todas as energias a nosso alcance. É muito aquela questão da sintonia, né?
Então, às vezes você vê aquele ambiente de intriga, e você entra e começa a fazer intriga também. Ambiente de fofoca, você começa, a piada, às vezes a piada deletéria, destrutiva, você entra naquele modelo, você está sendo envolvido nessa teia. O que ele está nos dizendo é, sai disso. Procura um ambiente bom, né? Procura um clima favorável, procura uma teia vibratória luminosa, né? Então, é a paz, a tolerância, a compreensão, a solidariedade, a harmonia, o otimismo enriquecedor, né, dessas vibrações. É nisso que nós temos que entrar. E não ficar vivendo nesse outro ambiente de terrível despreparo, né? A gente ouve as notícias que estão por aí, que são difíceis, né? O mundo todo, a crise, coloca o mundo numa posição difícil, né? O suborno, a corrupção, né? A maldade, a incúria, as guerras, os crimes horrorosos, né? A gente está ouvindo isso toda hora. Isso cria um ambiente assim muito negativo, né? Nós não podemos desconhecer que isso existe. Nós não somos também anjos, né? Nós temos que estar cientes de que isso é a nossa realidade. Mas nós não temos que alimentar isso. Nem temos que deixar que isso nos alimente. Temos que criar uma barreira protetora. E como é que cria? Vigiando, né? Colocando o pensamento no nível mais alto, buscando sintonizar em outro padrão, saindo desse livro. Como ele diz aqui, em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias a nosso alcance. É exatamente o que Paulo falou aos Filipenses. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Fica muito claro, né? Então, aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. O que é infeliz e o que é doente, né? As pessoas que estão no mal, na vingança, no ódio, na apropriação indevida, no suborno, na corrupção, né? Na maldade. No delírio do poder. Esse noticiário todo que a gente está vendo por aí, no mundo inteiro, né? Delírio de poder, que você falou muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? Orar por eles. Não entrar no sistema da crítica, ficar malhando esse pessoal o tempo todo, né? Que é muito fácil. Contar anedota, como tem muita por aí, depreciando as criaturas. Não é esse o nosso padrão. A nossa postura não é essa, né? Nossa postura é orar, socorrer espiritualmente, procurar ficar indene a essas questões, né? Para que nós possamos nos colocar noutra linha. Como disse, se há louvor, vamos nos ocupar com ele. Se há virtude, vamos nos ocupar com ela. Se não há, vamos vigiar para que não só nós não entremos nisso, mas vamos ajudar as pessoas para que elas possam sair disso. Outro dia, César, eu vi uma cena de violência na televisão. Eu estava com visitas, inclusive, na minha casa, e foi uma cena violenta. E quando terminou, eu comentei, né, que devíamos orar por aquelas pessoas que estavam envolvidas na violência, né, contra outras pessoas indefesas e tal. Mas as pessoas eram indefesas, mas eram criminosos. Aí um dos meus amigos visitantes ali, ele virou e disse assim: lá vem você com aquela coisa da Madre Teresa de Calcutá de rezar por quem está errado. Aí eu virei para ele e disse o seguinte: existe um texto bíblico em que Jesus diz que não são os doentes, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então, isso que ele fez aí, que eles fizeram agora, denota doença. É verdade. E temos que pedir um médico para eles. Eles precisam de médico, porque qualquer outra paulada que se der neles, ou crítica, o que for, eles não vai resolver nada para eles. Só piora. Né? Então é isso mesmo. E o nosso Emmanuel completa o seu raciocínio luminoso, dizendo isso: e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor.
Então, é importante essa questão dos valores autênticos da vida. Não são os valores da gozação, da malícia, da maldade, da hipocrisia, né? Da malhação. Não, os valores autênticos da vida são os valores da honestidade, do respeito, da seriedade, do equilíbrio, da harmonia, da paz, do perdão. São desafios, né? Para nós, porque nós estamos acostumados milenarmente a estar do outro lado, né? O lado da crítica, do suborno, da corrupção, da maldade, da malícia. Hoje nós queremos estar do lado de cá. É por isso que vem aquela pergunta daquela moça, ouvinte nossa no outro programa, isso. Que ela falou que é tão difícil perdoar. Pois é porque a gente está passando recentemente para o lado de cá, né? O lado que não está querendo se desligar disso, e é difícil. Por isso, voltando ao que diz o nosso Paulo, né? Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós queremos muito que essa lição tome conta de nós, né? E depois dessa leitura belíssima, muito clara que o nosso irmão nos oferece, que nós possamos nos colocar do lado da vigilância e do louvor verdadeiro. Então, meus amigos, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa e vamos pedir ao nosso Saruí que faça suas despedidas a todos vocês. Agradecendo a todos e repetindo, Emmanuel, se no texto em que ele citou a carta de Paulo aos Filipenses, né, que se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Todos nós. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muita paz, muita luz, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem. Ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história e você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273.